Muita paz a todos. É com muita alegria que nos encontramos aqui para a continuidade da nossa atividade de exposição. E essa é uma data muito importante para nós, pessoalmente, para esta casa, que completa neste mês de abril 14 anos de sua fundação. E é absolutamente emocionante estar aqui, 14 anos depois, dando continuidade à atividade de divulgação espírita. É muito emocionante também, numa noite como essa, chovida em nossa cidade, ver tantos amigos no auditório nos prestigiando e aqueles que nos acompanham pela internet. Para a noite de hoje, nós vamos fazer a 4ª palestra da série Entrega-te a Deus, que é a nova série do Espírito Joana de Ângeles. Hoje, precisamente, nós vamos situar o 5º livro da série, que é Segue em Harmonia. E quando eu estava concluindo a palestra hoje pela manhã, estava me dando conta de que, de fato, quando nós nos entregamos a Deus, nós somos conduzidos por Ele de uma forma extraordinariamente perfeita e harmoniosa, já para entrarmos no tema do livro. Quando nós começamos a trabalhar com essa série, jamais imaginaríamos que essa 4ª palestra se daria nesse mês de abril, se daria neste dia, que foi o dia das eleições da nossa casa para o Conselho Diretor do novo biênio, e muito menos que com esse tema, Seguir em Harmonia, nós conseguíssemos fazer uma releitura desse momento tão específico que o Brasil vive nesse final de semana. De modo que foi absolutamente emocionante, gratificante e enternecedor voltar a esse livro, Segue em Harmonia, nesse final de semana para essa nossa palestra. Como nós dissemos, só para situar as palestras anteriores, a nova série do Espírito Joana de Ângeles compõe-se até o momento de 5 livros. O primeiro é intitulado Entrega-te a Deus, o segundo é intitulado Liberta-te do Mal, o terceiro Ilumina-te, o quarto Rejubila-te e o 5º Segue em Harmonia. E esse 5º livro é, nesse concerto, um livro bastante especial, porque fugindo ao que Joana de Ângeles vinha fazendo anteriormente, essa é uma obra de parceria. E bastante interessante porque, ao longo do tempo, Joana de Ângeles foi nos dando a mostra da sua versatilidade, da sua capacidade. Os seus livros iniciais, como Messe de Amor, são livros compostos por 60 mensagens. Mais recentemente, os livros passaram a ter 30 capítulos, e este é um livro composto por 15 capítulos, todavia acaba tendo 30 mensagens, porque ela convidou a Sueli Caldas para realizar a parte complementar do livro, comentando capítulo a capítulo. Então, nós temos uma obra de parceria, uma obra a 6 mãos. As mãos de Joana de Ângeles, as mãos de Divaldo Franco, psicografando, e as mãos de Sueli, fazendo os comentários que eu diria não deixam nada a desejar no nosso nível de percepção, à altura do nível de Joana de Ângeles. Lembro muito bem que o ano passado, quando esse livro saiu, por volta do mês de outubro, e nos chegou com essa surpresa, de Sueli fazendo os comentários, isso foi, num primeiro momento, uma surpresa, mas, ao mesmo tempo, reconhecimento do trabalho que essa amiga vem fazendo junto à obra de Joana de Ângeles, dirigindo, inclusive, uma instituição em Juiz de Fora que se chama Sociedade Espírita Joana de Ângeles e que já vinha comentando a obra de Manuel Filomeno de Miranda. Para os 2 primeiros livros da tríade
sobre a transição, que são Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, Sueli compôs uma obra muito robusta chamada Ante os Novos Tempos, e é uma obra em que ela comenta o trabalho de Filomeno. E já tinha feito isso, por exemplo, com a obra de Chico Xavier. O livro Testemunhos de Chico Xavier é um livro em que Sueli faz comentários às cartas que Chico Xavier trocou na época com Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira. Então nós temos essa obra Segue em Harmonia, que por enquanto vai fechando essa nova série, dando todo sentido aos livros anteriores, e Joana de Ângeles traz para nós, então, não apenas o seu texto, mas também permite que nós tenhamos acesso aos comentários de Sueli. Para o início, então, de nossa palestra, queríamos destacar ou fazer um pequeno exercício em que nós pudéssemos pensar o sentido da palavra harmonia, fazendo agora aquele exercício reflexivo, o que de fato significa a harmonia. Nós sabemos que para os que estudam música, a harmonia é um aspecto absolutamente interessante. Para os que estudam a arte, diz respeito à questão da proporção, do tamanho, das cores, e o conceito de harmonia é deveras importante na arte. A harmonia diz respeito também à composição de um texto, quando se revela a sua linha, que nós chamamos de linha argumentativa, de defesa de tese, e é preciso que o texto seja, então, harmônico. E no nosso exercício de pensar o que significa a palavra harmonia, nós certamente nos lembramos que a harmonia expressa, por exemplo, a criação divina, é uma das formas através da qual Deus demonstra a sua infinita perfeição e a sua bondade. Então, para que nós possamos entrar nesse tema, nós vamos exibir um vídeo de 3 minutos intitulado Sequência de Fibonacci. Para quem tiver a curiosidade de vê-lo posteriormente no YouTube, nós recomendamos esse vídeo, que particularmente já assistimos mais de 10 vezes na última semana. Vamos então à sequência de Fibonacci.
Essa é, então, a sequência de Fibonacci, que me deixou muito encantada nos últimos dias, depois que eu descobri que essa sequência existe, que descobri esse vídeo, dezenas de outros que estão na internet, e que revelam a percepção desse matemático Fibonacci, que viveu entre o final da Idade Média e o Renascimento, e identificou, não apenas nessa sequência numérica, mas na razão áurea, mais especificamente, a expressão do Criador, a expressão divina. E quando nós observamos essa sequência, e evidentemente a nossa compreensão de mundo, todo o estoque de conhecimento que nós temos, a nossa bagagem cultural e espiritual, nos leva a identificar a harmonia do Criador em tudo aquilo que Ele faz. Ainda hoje à tarde, comentando com a nossa amiga Keila sobre essa sequência, ela disse uma frase muito interessante. Ainda que nós nos neguemos a reconhecer a harmonia da criação divina, a razão nos leva a esse convencimento. São provas como essa, da criação divina, de sua harmonia, de seu processo, que é absolutamente perfeito, milimetricamente perfeito, que nos leva a perceber que nós estamos imersos, de fato, num universo criado para nosso desenvolvimento. Não apenas o nosso, do que estamos na Terra, mas dos múltiplos mundos, dos espíritos que habitam os diversos mundos em seu processo evolutivo. E aí nós observamos que dos mínimos elementos, das plantas mais simples, aos animais mais complexos, a organização das ondas, dos furacões, tudo obedece a essa chamada razão áurea, ou seja, a essa harmonia que rege o universo. E dentre a criação divina, aqueles que se deixam ficar, mas não estar, se deixam ficar em desarmonia, somos nós, os espíritos no nosso processo evolutivo. Em muitas circunstâncias, nós nos distanciamos dessa relação que é essencial e que é constitutiva das nossas vidas, que é a de sermos harmônicos, porque somos filhos de Deus. Na obra Filho de Deus, Joana de Ângeles tem uma afirmativa muito bonita, quando ela diz: tu és filho de Deus e o universo te pertence. Evidentemente, essa sentença ela não está vazada para excitar ou assolar o nosso egoísmo, mas para nos fazer reconhecer esse universo de perfeição que nos cerca e que nós, muitas vezes, nos deixamos ficar à deriva, experimentando momentos de desarmonia. E na obra de Joana de Ângeles, Seguir em Harmonia, nós vamos identificar vários aspectos interessantes em relação a esse tema. E gostaria aqui de relatar o meu próprio processo de leitura desse livro. Eu ainda procuro nos livros de Joana de Ângeles, e me dei conta que procuro, digamos, inocentemente, como uma leitora talvez muito desequipada, livros temáticos. Então eu lembro que quando eu peguei o livro Seguir em Harmonia, eu esperei um livro temático que fosse me dando a cada capítulo roteiros para ficar em harmonia, para encontrar essa harmonia. E à medida que eu fui passando o prefácio, eu não fui entendendo muito bem. O primeiro capítulo, por exemplo, intitulado Alegria Absoluta, vai narrar um pouco da história de Francisco de Assis. O último capítulo, sobre a sabedoria do amor, vai falar sobre a experiência de amar. Há dois capítulos muito interessantes, um chamado Dissidência e o outro chamado Desertores. E eu lembro que quando passei o prefácio do livro, eu digo: eita, mais um, como revelando ali a minha dificuldade de ler. E à medida que eu fui lendo o livro, pensando nessa palestra, eu fui constatando a minha incapacidade de perceber de antemão, não é, a tese do livro ou a sua composição. Como uma grande autora, o Espírito organiza o livro não exatamente em função de uma única leitura, mas de múltiplas possibilidades de leitura. E uma das possibilidades de leitura, que foi uma das minhas, foi a de identificar o que são fatores de harmonia e o que são fatores de desarmonia
sem que necessariamente isso seja indicado, mas foi a minha inferência no processo, que eu só consegui fazer quando eu li o capítulo Dissidência e, em seguida, li o capítulo mais à frente, Desertores. Então, eu percebi que no processo de seguir em harmonia, algo que pode quebrar a nossa harmonia é quando nós desistimos de um projeto espiritual, quando nós desertamos de um projeto espiritual, porque nós fugimos daquilo que está previamente previsto para as nossas vidas e a essa altura do nosso processo evolutivo que foi previamente acordado conosco. Nos lembrando aqui do livro de André Luiz, Os Missionários da Luz. Naquela obra, ao relatar a reencarnação de Segismundo, André Luiz nos faz compreender que espíritos, no nosso nível evolutivo, são espíritos cujas reencarnações são discutidas, naquele sentido de que discutir é esclarecer determinados pontos da existência, como foi feito com Segismundo, para que ele entendesse a importância dos anos que passaria na Terra, das experiências felizes que viveria, das experiências difíceis, como deveriam ser superadas, para que ele pudesse integralizar novos conhecimentos ao seu processo evolutivo como um todo. Quando nós lemos na obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, num livro chamado Temas da Vida e da Morte, um capítulo intitulado Mapa Reencarnatório, nós entendemos ainda mais profundamente o conceito da obra de André Luiz. Há um mapa reencarnatório para as nossas vidas. E como ocorre com qualquer mapa, um mapa é um roteiro que pode ser seguido à risca ou que pode ser tomado como uma trilha, como uma inspiração, como um roteiro que não necessariamente seja seguido à risca, mas que apresenta as coordenadas de como sair de um determinado lugar e chegar a outro. As nossas existências, elas estão previamente traçadas. Então, há episódios centrais da nossa existência, o que não significa dizer o dia a dia, mas aqueles episódios centrais, fulcrais da nossa existência, família, relação profissional, inserção social, vinculação com determinados grupos religiosos, filhos, relacionamentos afetivos, casamento. Alguns desses episódios, os centrais, eles estão previamente marcados em nossa vida. E quando nós nos separamos deles, quando nós praticamos a deserção da nossa existência, não apenas de uma vinculação religiosa ou de uma vinculação política, quando nós desistimos daquilo que seria o mapa, o roteiro de nossa vida, nós concluímos lá, através da obra de Joana de Ângeles, que nós perdemos o nosso processo de harmonia. Então, em vez de seguir em harmonia, nós entramos no processo em que nós ficamos desarmônicos. E não raro, no processo desarmônico, aliás, com muita segurança, afirmo que no processo desarmônico, nós manifestamos essa desarmonia das mais diferentes formas. Nós manifestamos, às vezes, psicossomaticamente. Há muitas doenças que não têm uma causa física, ou que, sendo fisicamente tratados, elas não encontram uma resposta positiva, porque o seu fundo, a sua origem, não é uma causa física, mas é uma causa que se encontra no campo da emoção. É uma causa que, às vezes, está no fato de nós destoarmos do nosso processo, do nosso mapa reencarnatório. E, como as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência, conforme a resposta 621 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos que o assessoravam onde estão inscritas as leis de Deus, e a resposta: na consciência. É uma resposta curta, porém absolutamente forte, para nos demonstrar que nós não vimos para o processo existencial desequipados do mapa. Nem podemos alegar que perdemos o mapa, ou que ele foi deletado, ou que faltou energia, ou que isso, ou que aquilo outro,
porque o mapa ele é interno, ele está na conexão da nossa mente com a nossa emoção. Então, as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. E refletindo sobre isso, eu fiquei pensando também da propriedade dessa tradução, porque alguns tradutores traduzem assim: as leis de Deus estão escritas na consciência. E eu não sou tradutora, mas eu fiquei pensando da propriedade do termo inscrever, porque inscrever significa esculpir, significa gravar. E algo que está gravado é difícil de ser removido, mas aquilo que está escrito nos dias de hoje pode inclusive ser deletado. Então, daí a opção pela tradução: as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Elas são o nosso mapa, a nossa bússola, o nosso roteiro. Então, como dizíamos, no processo reencarnatório como o nosso, no nosso nível evolutivo, que é de espíritos medianos, nós não estamos nas primeiras existências, também não somos espíritos lúcidos a ponto de guiar as nossas próprias existências. Nós somos espíritos medianos, que temos os chamados patrocinadores da nossa reencarnação. Mas nós já participamos da discussão desse processo. Nós já prometemos algumas coisas, nós já nos responsabilizamos, ou pelo menos na discussão da reencarnação nós confirmamos que nos responsabilizaríamos por certos aspectos da nossa vida, e esses patrocinadores, os nossos mentores espirituais, os nossos amigos, amigos de outras existências, eles se empenham para a nossa existência, para a nossa reencarnação. E aí, como nós trazemos tudo isso inscrito na nossa consciência, gravado no nosso HD profundo, que é a prova de qualquer tombo, de qualquer queda, mesmo quando nós levamos uma grande queda moral, esse HD profundo, ele não é alterado. E nós sempre temos esse lampejo de que alguma coisa está fora do mapa. E por isso, às vezes, as doenças psicossomáticas. Por isso, às vezes, outras formas de manifestação, como na parábola do filho pródigo, o desejo de fuga, o desejo de ir para o exterior, ou seja, de nos afastarmos daquilo que seria o nosso desafio existencial. E Joana de Ângeles nos diz que quando nós desertamos, ou nós entramos em dissidência com o nosso rumo evolutivo, nós perdemos essa condição de estar em harmonia, portanto, de estarmos na sintonia das leis divinas. Evidentemente que para espíritos no nosso nível evolutivo mediano, como dissemos, a harmonia é resultado de um processo. Nós vamos conquistando, nós vamos experimentando o que é estar em harmonia, porque nós já experimentamos estados de profunda culpa, estados de remorso, e aí experimentamos também, para algumas outras circunstâncias, arrependimento. E no arrependimento nós sentimos um pouco do que é a harmonia, porque já sai aquele peso da culpa e entra no lugar a energia do entusiasmo da recomposição. Quando nós paramos para reflexionar antes de tomar uma decisão, sobretudo aquelas decisões graves da existência, ou diante de problemas de fato muito graves da existência, que nós não decidimos no primeiro momento, mas que buscamos a reflexão e a oração, nós experimentamos o que é estar em harmonia. E por isso, lá no livro Filhos de Deus, quando Joana de Ângeles diz: "Tu és filho de Deus e o universo te pertence", é um conselho que ela dá para uma circunstância em que nós nos sintamos despossuídos ou desequipados de certos apoios que às vezes nós buscamos no exterior. E lá no livro Filho de Deus, ela rebate esse sentimento, às vezes não, mas de fundo muito pessimista, que é achar que nós não temos nada. Na verdade, o universo nos pertence. Então, quando nós começamos a experimentar a reflexão antes do agir, começamos a nos separar daquilo que são os discursos comuns
da sociedade. E na obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que discutimos no nosso grupo de estudo hoje, Perturbações Espirituais, em seu 3º capítulo, Filomeno apresenta uma ideia simples, mas profundamente vigorosa para os nossos dias. Há muitos temas que são temas hipnotizadores na sociedade, e alguns constantemente e de forma saturada, repetida pelos diversos canais midiáticos, e que, se nós não tivermos muito cuidado, nós embarcamos nessa hipnose social, e muitas vezes isso é para nós um amargo caminho de desarmonia. E retornar à harmonia se faz com muito custo, proporcionalmente àquele embarque na onda geral em que nos colocamos. Então, Joana de Ângeles vai, de forma que possamos concluir para o nosso entendimento, dizer que a harmonia é um tema complexo, mas que se resume numa lei muito simples. Seguir em harmonia, manter-se em harmonia, é estar em consonância com as leis divinas, que se manifestam, de forma física, como mostra a sequência de Fibonacci, na proporção áurea, e que se manifesta no campo social, e interpessoal e intrapessoal, conforme mostram as leis divinas, tal como está descrito lá na 3ª parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Quando nós, por exemplo, nos esquecemos da lei de adoração, que é a primeira lei, nós corremos um imenso risco. E de forma muito rápida, nós entramos num processo de desarmonia. Porque a lei de adoração não é uma lei de exterioridade, de apenas pronunciar uma prece com os lábios. É a de reconhecer essa condição de que somos filhos de Deus e o universo nos pertence. A herança que temos, que faz então que nós reconheçamos a nossa condição nesse universo todo, de seres pequenos, mas absolutamente protegidos pelas leis divinas. Quando nós nos esquecemos, por exemplo, da lei do trabalho, nós nos esquecemos de uma recomendação de Paulo, o apóstolo, aos seus companheiros, a de que não fôssemos pesados a ninguém, ou seja, a de que dessemos a nossa contribuição à sociedade. Quando nós observamos, por exemplo, os movimentos de destruição e de conservação na sociedade, às vezes nós não entendemos porque determinadas reações da natureza, que são causadas pela própria forma agressiva com que nós lidamos com a natureza e a sua capacidade de destruir aquilo que lhe afeta e de numa sequência, que às vezes é lenta, mas não é uma sequência que não deixa de se fazer, que é a da reconstituição da lei de conservação. Do ponto de vista social, os movimentos que surgem para a desarmonia, para a desconstrução, e, na sequência, os movimentos que surgem para a reconstrução, para a harmonia. E nós observamos que as leis de Deus nos mostram exatamente essa relação com o harmônico, com aquilo que se sucede nas inúmeras circunstâncias e que vão demonstrando que estar em harmonia é uma condição que nos cabe. Nós podemos até ficar em determinados momentos desarmônicos, mas estar em harmonia é algo que o nosso processo evolutivo reclama, suscita de nós a cada momento. Sobretudo em dias como esses, que, como diz Joana de Ângeles, na velocidade ciclópica em que se dão os acontecimentos e que exigem de nós, certamente, muita harmonia para entendê-los, para processá-los e para não apenas reagir em relação a eles, mas para agir em consonância com as leis divinas. Então, a harmonia ela segue num compasso diferente do que a sociedade anda hoje. E quando, na obra Seguir em Harmonia, Joana de Ângeles vai listando os vários personagens da história que se apresentaram em harmonia nas circunstâncias mais difíceis, nós conseguimos observar que eles deram às suas vidas um compasso diferente daquilo que o mundo seguia no momento em que estavam vivendo. Um desses personagens é Sócrates, cuja história todos sabemos, aquele que se dedicou
a libertar a consciência dos seus contemporâneos de ideias que os escravizavam ao mundo em que estavam vivendo. Em outras palavras, a libertá-los da versão do materialismo que estavam vivendo. E o seu fim foi exatamente o de ser condenado à morte. Somente alguém que está em profunda harmonia consigo mesmo e com as leis divinas aguarda a sentença de morte em tranquilidade. Os seus próprios seguidores, nós vemos nos livros de história da filosofia, ficaram em pânico, desarmonizados. Um deles, inclusive, subornou um dos guardas para que Sócrates fugisse, porque era absolutamente impossível pensar que o seu mestre seria morto, e mais do que isso, que estava sendo injustamente condenado à morte. Mas Sócrates caminhou num compasso diferente daquilo que ditava o materialismo de seu tempo, ou daquilo que ditava o ritmo de vida de seus contemporâneos. Fugir jamais, a consciência tranquila, absolutamente harmônico consigo mesmo e com as leis divinas, aguardar, porque para um espírito como ele, o que seria a morte do corpo físico? Nada, porque ele estava tranquilo, seria mudar de vestes, seria mudar de lugar. A sua atividade de esclarecedor da humanidade continuaria do outro lado da vida, como continuou e participa, inclusive, de toda essa ordem de novos conhecimentos que libertam a humanidade do materialismo. Para nós, essa circunstância, a morte que se aproxima, é ainda um tema, não só um tabu, mas um grande medo para todos nós, porque estamos desarmônicos, porque trazemos ainda a consciência de culpa. E por isso, a aproximação da morte para nós, de um parente, ou seja, a nossa, em qualquer circunstância, é algo que nos traz muito medo, muito pavor, e que precisamos ainda trabalhar e nos educar. Entre os exemplos outros de harmonia citados, Buda, que construiu toda uma leitura para a libertação do sofrimento, mas observou os seus contemporâneos alterarem aquelas observações, aquelas instruções, aguardou tranquilamente o desencarne. Francisco de Assis, da mesma forma, sereno, harmônico, profundamente vinculado às leis divinas, um corpo físico se depauperava, aguardou serenamente, harmonicamente, o seu desencarne. E de todos os exemplos, Jesus é o mais harmônico de todos, porque toda a sua pregação, toda a sua mensagem de libertação, toda a sua vinculação com as leis divinas foi demonstrada no momento daquele processo que antecedeu a crucificação e na crucificação especificamente. A harmonia de Jesus, para mim, particularmente, se revela num momento que é, para a grande maioria dos que estamos na Terra hoje, aquilo que a gente pode chamar, na expressão nordestina, o estopim. Porque nós podemos suportar muitas coisas. Todos nós que nos dizemos harmônicos, suportar muitas agressões. Mas a agressão física no rosto é para nós ainda um sinônimo de que nós somos o nada, de que alguém atingiu de forma agressiva, estúpida, a nossa dignidade. E depois de tudo ter sofrido, um soldado desarmônico, desarmonizado, certamente com uma personalidade conflitada, e para se fazer grandioso ante alguém que estava preso, manietado, já havia prestado todo o depoimento, mas para demonstrar ao seu chefe que era grande coisa, esbofeteia Jesus na face. É para nós, assim, a cena, ou melhor, é para mim a cena mais grave de todo aquele momento, porque é a cena da agressividade máxima. O outro não poderia reagir. E é a cena da agressividade que tem uma marca de afrontamento da dignidade, que é bater o outro na face. E Jesus responde: se disse a verdade, por que me bates? Então é a expressão profunda da harmonia. Não era uma questão, naquele instante, de falar de amor para aquele soldado. Mas ao fazer o questionamento, se disse a verdade, por que me bates? Essa é uma expressão harmônica, profundamente enraizada no amor,
com que Jesus olhou para aquele outro, conflitado, desarmônico, desejando de alguma forma talvez liberar a tensão daquele momento, e então Jesus lhe faz a pergunta fundamental: se lhe disse a verdade, por que me bates? E essa é uma expressão para todos nós hoje, que tem não apenas o seu significado literal, mas também o seu significado simbólico e metafórico para os nossos dias. Nós que temos procurado ser a expressão da verdade do cristianismo restaurado, não aguardemos outra coisa que não sejam pedradas em nossa face. E teremos que ter a coragem de nos manter em harmonia, porque aquele que diz a verdade no mundo cercado de materialismo, que tenta de todas as formas dizer que o importante é o aqui e o agora, que a reencarnação é algo que não existe, que, portanto, nós não precisamos nos responsabilizar pelas nossas ações, nós que defendemos a reencarnação, que sabemos da sua existência, que sabemos da responsabilidade sobre todas as ações de nossa vida, não aguardemos algo diferente daqueles que ainda defendem o materialismo. Então, Joana de Ângeles, no seu texto, no seu livro, vai então, ao longo dos vários capítulos, trazer em vários deles alguns itens que nós separamos como se fossem uma metodologia para que nós conquistássemos a nossa harmonia. E o primeiro item, ou o item que se repete ao longo dos vários capítulos, é o de que ouçamos a nossa consciência sempre que nos encontremos um conflito ou antes de neles adentrarmos. E aí, na consonância com o preceito de que as leis de Deus estão inscritas em nossa consciência, essa recomendação da mentora significa dizer que nós acessemos no nosso íntimo aquela que é a chave da resolução dos grandes enigmas. E nós precisamos ter a consciência de que acessamos a nossa consciência não em quaisquer condições. E na própria obra essas condições são comentadas. A primeira delas é a do cultivo do silêncio profundo. E a outra é a de que vençamos a ansiedade. Porque num mundo em que a comunicação se torna cada vez mais veloz, que as máquinas são cada vez mais potentes e que nós estamos acostumados a fazer duas coisas ao mesmo tempo, quando não 3 ou 4, nos deslocamos ouvindo rádio, escutando um CD, trabalhamos ouvindo uma televisão que está ligada, enfim, nós que estamos acostumados a fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas sem necessariamente fazer nenhuma delas com foco e concentração, não vamos acessar a nossa consciência se apenas nos perguntarmos, e aí, e agora, o que é que Deus diria se estivesse aqui nessa circunstância? Joana de Ângeles vai nos instruir que nós devemos manter o silêncio, reflexionando com calma, buscando a oração e permitindo que a inspiração superior nos chegue, com o detalhe de que nós nos abramos para que a solução imaginada possa ser diferente daquela que nós pensamos. Porque uma coisa é nós refletirmos, buscando, ou desejando, aliás, que o final da situação seja exatamente aquele que nós esperamos. Mas nós estamos muito distantes do conhecimento de todas as coisas, do conhecimento da vontade divina, do conhecimento de como as vidas estão ligadas para exigir que Deus atenda os nossos caprichos. Então, Joana de Ângeles diz que devemos fazer silêncio interior, reflexionar com calma e aguardar a sugestão divina que, com certeza, será muito mais adequada, será sobejamente adequada, oportunamente adequada à situação em que estamos vivendo. E, para a minha surpresa, especialmente, buscando uma metodologia para seguir em harmonia, eis que eu me deparo com a sugestão de Joana de Ângeles, que diz o seguinte: evita o costume de aconselhamentos e orientações, narrando sempre a terceiros as tuas experiências e aguardando que eles concordem contigo. Confesso aos amigos que eu reli umas 5 vezes essa sugestão,
até pela própria atividade do atendimento fraterno. E eu fiquei diante do texto me perguntando, e aí, e agora, o que é que isso significa? E foi preciso acalmar-me interiormente e lembrar que, muitas vezes, nós fazemos das nossas dificuldades um imenso rosário de queixas, porque nós temos o costume de achar que os únicos problemas do universo são os nossos. E Rossandro tem dito de uma forma jocosa, mas de modo muito interessante, como se dá a percepção dos problemas. Há pessoas, segundo ele, de modo oportuno, que de fato têm problemas. Por exemplo, aquela pessoa que sofreu, por exemplo, um assalto e, nessa circunstância, um parente, alguém, foi vitimado nessa circunstância. Isso, de fato, é um problema. Alguém cujo parente, aquele afeto, amado, amigo, aquele ombro, aquele esteio, falece repentinamente e de forma trágica. Isso é um problema. Há pessoas que acham, que é a segunda categoria, que tem um problema. E na descrição de Rossandro, um problema muito comum hoje é que, se não fizer aquela cirurgia plástica ou colocar aquela prótese, isso é um fator de profunda infelicidade do ponto de vista estético. Então, essas pessoas, elas acham que tem um problema, porque elas acham que só serão felizes com aqueles 300 mililitros de silicone a mais, para que sejam vistas à distância, evidentemente. E há pessoas que, de fato, são o problema. São o problema na sua família, no seu trabalho, são o problema na sociedade. Essas são 3 categorias. Mas aí eu acrescentaria uma 4ª categoria a essa descrição de Rossandro. Nós sempre achamos que o nosso problema, tirando aquele primeiro da categoria dele, é maior do que o dos outros. E que os outros não sofrem, e que somos nós que sofremos. Nós somos a vítima do universo, e que costumamos, às vezes, alugar os nossos amigos com as nossas narrativas, que por vezes são intermináveis. E nessa mesma obra, Seguir em Harmonia, num capítulo muito bonito, Joana diz: lembra-te daqueles que ouvem as tuas narrativas e parecem não ter problemas. A diferença é que eles aprenderam com a experiência e já estão muito mais tranquilos, não falam tanto e te ouvem com serenidade. O que não significa dizer, evidentemente, que nós não tenhamos necessidade de atendimento fraterno na casa espírita. Há muita necessidade de escuta nos dias de hoje. O que não significa dizer que não precisemos de acompanhamento psicológico, grande parte de nós. Mas significa dizer que uma parte significativa dos nossos problemas, ou de achar o caminho da harmonia, seria possível se nós refletíssemos sobre qual é o nosso projeto existencial, qual é o grande rumo da nossa existência. E refletindo sobre qual é o grande rumo da nossa existência, diz Joana de Ângeles que outro ponto para que nós achemos a nossa harmonia é que nós nos libertemos da queixa sistemática em relação ao universo. E, em vez da queixa, nós coloquemos o nosso olhar sobre a sabedoria divina, que se revela lá nas mínimas coisas, no formato, no modo com que as sementes do girassol se organizam ali naquele centro da flor. Que se a sabedoria divina organiza como os ventos se encontram para que um furacão se consolide, se a harmonia divina é capaz de estabelecer o ritmo das marés, essa sabedoria divina é igualmente capaz de destinar para nós um ritmo e um ciclo de vidas compatíveis com o nosso processo existencial. Então, diz Joana de Ângeles que quando nós criamos o hábito de reflexionar sobre a nossa vida, buscando identificar esse projeto existencial, buscando identificar a sabedoria divina em cada etapa organizada para o nosso processo, para a nossa existência, nós somos naturalmente inspirados à oração. E nesse estado, então, da oração, nós conseguimos acessar as leis divinas nos seus mínimos detalhes, para compreender
que em dados momentos é preciso que, de fato, a desarmonia ou a desconstrução venha à tona, mas que isso é passageiro, porque a etapa seguinte é a etapa da harmonia, da conservação e da construção. Se nós formos um pouco menos ansiosos, nós veremos que, não obstante a nossa ansiedade, o dia continua tendo 24 horas. 12 horas com luz, com sol, 12 horas sem luz, sem sol. Nós é que continuamos ansiosos e desarmônicos. Se nós formos um pouco menos acelerado, nós concluiremos como Joana de Ângeles em Vida Feliz. O socorro sempre chega antes. A gente é que não percebe. A situação está ali, aparentemente uma tragédia, e o socorro chegou antes. Inclusive hoje, nós estávamos almoçando e assistindo ao telejornal, e uma notícia simples, que se fosse dada de uma outra forma, a manchete seria exatamente essa: o socorro chegou antes. Foi a notícia sobre o desabamento de 7 casas em João Pessoa. E o que o jornalista destacou foi o caso de um senhor que, às 4 horas da manhã, estava assistindo televisão na sala de sua casa. E foi ao banheiro. E quando estava no banheiro, a casa desabou. E ele foi salvo porque estava no banheiro. Toda a casa desabou, menos o banheiro. E aí nós podemos observar, o socorro chegou antes. Bendita a insônia, bendita a vontade de ir no banheiro. Porque se não fosse isso, ele teria sucumbido aos escombros daquela casa. E certamente esta criatura estava em perfeita harmonia. O que era a desarmonia naquele instante, que era a insônia e a televisão para aparentemente fazer o sono chegar, foi o sinal da sua harmonia. Porque se ele estivesse no seu quarto naquele momento, ele certamente teria desencarnado, porque o muro tombou por cima do seu quarto. Então, quando nós nos colocamos nessa posição de observar a vida e identificar que a misericórdia divina, que as leis divinas são absolutamente perfeitas, nós entramos no estágio sugerido na primeira obra dessa nova série de Joana de Ângeles. Nós nos entregamos a Deus. E quando nós nos entregamos a Deus, não tem outro resultado, não tem outra saída, senão seguir em harmonia. E dizendo isso, amigos, gostaria de lembrar que essa é uma senha muito importante para todos nós nesse final de semana. Esse país poderá estar fervendo, mas nós precisaremos seguir em harmonia. Qualquer que seja o resultado da noite de domingo para a madrugada de segunda. Nós estamos num processo profundo nesse instante de desarmonia nessa nação. Mas nós não estamos à deriva, qualquer que seja o resultado de domingo à noite para a madrugada de segunda. Mas como nação, nós temos o dever de, nesse instante, fazer um esforço maior, e não de escolher um lado político ou ideológico, mas de sintonizar com o projeto existencial desta nação, que está muito além da circunstância que estamos acompanhando, que está além das nossas próprias existências e que necessariamente, ainda que momentaneamente seja impedido aqui ou acolá, virá à tona, porque esse é um projeto do Cristo para esta terra, para as vidas, para as existências que estão neste país e que estão neste planeta. Então, que nós possamos seguir em harmonia, orando por nós, pelas nossas vidas e pelo destino dessa nação, a fim de que desse aparente caos resulte para todos nós, para esta nação e para o projeto do Cristo, uma nova fase de harmonia. Sigamos então em paz. Muita paz a todos.